Seja bem-vindo ao canal Teologia Cristã, eu sou Rafael e hoje vamos tratar do assunto do Jesus histórico, né? Afinal, Jesus de Nazaré existiu? Algumas poucas vozes na academia vão dizer que não, né? Que Jesus ele é um produto, é um compilado de ideias advindas de outras divindades como Horus, Mitra, Atis, Dionísio, enfim, Baal, e que isso tudo foi compilado como uma grande lenda, né? E acabou sendo registrado pelos cristãos de uma forma completamente artificial e lendária. Essas vozes são bem minoritárias na academia, seria como os terraplanistas na astrofísica, né? Mas enfim, na academia ninguém leva muito a sério eles. Contudo, para variar, no campo fertilíssimo da internet, o que mais tem é pessoas falando sobre o tal Cristo mítico, né? Jesus mítico. E você tem, por exemplo, documentários como o Zeitgeist, que é uma bobagem, mas que tem milhões de views. Você tem páginas do Facebook dedicadas a isso, muitos ateus fazendo ataques à fé cristã baseado nisso, só que assim, volto a repetir, uma pessoa que nega a existência do Cristo histórico é para a academia tal qual um terraplanista para a astrofísica. Vai falar, vai fazer barulho, mas ninguém vai dar a mínima bola, né? E hoje eu queria falar sobre Jesus histórico, né? Muito mais com uma aproximação do campo da história do que da teologia, exatamente para trazer elementos que nós podemos falar com propriedade dentro dos documentos do Novo Testamento. E por quê? Eu gostaria de fazer esse primeiro vídeo falando sobre o Novo Testamento e não sobre as fontes extracanônicas, né, como Plínio, Tácito, Suetônio, etc. Porque é um erro. É um erro. As pessoas, até amigos e teólogos e tal, quando vão falar sobre Jesus histórico, ele naturalmente ignora os escritos cristãos e vai direto para Joséfo e Suetônio e por aí vai. E na verdade a maior fonte que tem do Jesus histórico são os evangelhos escritos paulinos e por aí vai. Não é crime nenhum fazer isso. As pessoas elas têm um preconceito gigantesco com os escritos cristãos sem nenhum tipo de razão ou motivo, porque eles querem assim, mas no evangelho tem relatos de milagres e de curas, isso não pode ser factual. Bobagem, porque se você pegar a história das navegações, por exemplo, você vai ter lá monstros marinhos derrubando navios, embarcações e etc. E nem por isso você nega a história das navegações, tá? A Bíblia em si, no sentido mais aproximado do Novo Testamento, ela está repleta de referências geográficas, históricas, personagens históricos que são atestados por outras fontes. A arqueologia tem feito um grande trabalho em relação a isso. Então não é viável, na bem da verdade, você ignorar os escritos do Novo Testamento em detrimento de uma ideia malucada que não, se tem um milagre ali já não pode ser histórico. Não é bem assim. E exatamente nesse vídeo eu gostaria de falar sobre isso, né? Tirei o óculos que eu estava suando. Sobre a questão de como que a gente pode ver dentro dos evangelhos e dos escritos de Paulo, por exemplo, o Jesus histórico, né? Talvez a resposta não seja tão boa quanto meus amigos crentes queiram, mas deve ser vista também com com certo interesse, porque é assim que se faz, é assim que se estuda história, tá? Eu vou usar basicamente o critério da múltipla atestação de fontes, ok? Que é um dos critérios da história. O critério da descontinuação, que é um critério que diz o seguinte, que se aquele elemento não pertence a uma ideia judaica pré-existente ou a um conceito cristão pós-pascal, muito provavelmente ele deve ser verdadeiro, ele deve advir da figura do Cristo, de Jesus de Nazaré. E o terceiro critério é o constrangimento, né? Uma vez que nós estamos lidando com escritos que são, em última instância, apologias a um determinado personagem, aquela passagem que constrange ou traz estranheza, ela tem uma grande chance de ser histórica, tá? Porque não faria sentido ela estar ali. Se você está querendo fazer uma apologia, você não teria por que testificar daquela forma. Vamos começar do começo. Ok, qual que é a primeira fonte nossa em relação ao Jesus histórico? Paulo de Tarso, ok? Mas aí dirão, mas Paulo de Tarso não viu o Cristo, o Jesus de Nazaré, né?
Paulo se converte após a morte e ressurreição de Cristo. Contudo, Paulo ele vai testificar em 1 Coríntios 15 que Cristo morreu e que Cristo foi sepultado, tá? E ele diz que ele recebeu essa informação, ok? E de quem que ele recebe essa informação? Muito provavelmente dos apóstolos, que ele vai testificar em Gálatas, que ele fala que fica 3 anos nas Arábias, depois ele volta a Jerusalém e se encontra com Cefas, Pedro, e com Tiago, irmão do Senhor. Opa, mais uma informação interessante, porque Tiago, irmão do Senhor, vai aparecer uma outra fonte nossa, que é o Evangelho de Marcos, que não tem relação com Paulo, são fontes paralelas, né? Essas fontes que eu vou apresentar, elas são fontes cristãs, mas elas não são interconectadas, elas são paralelas entre si, ok? Elas são independentes entre si. Então Paulo testifica que Jesus morreu, outra, ele foi sepultado. Em Gálatas ele vai dizer que Jesus tem um irmão e tinha um apóstolo chamado Cefas, Pedro. Também é dito em Romanos 1 que Cristo, Jesus, nasceu da semente de Davi em carne. Então Paulo testifica também de uma informação anterior a ele, que Jesus nasceu em carne. Por que eu estou frisando isso? Porque alguns teóricos místicos de Jesus dizem que Paulo é o grande fundamento da fé em um Jesus mitológico, porque Paulo não teria visto ele em carne. Porém, Paulo testifica em Romanos que Cristo nasceu em carne. Então, Paulo testifica a morte, sepultamento, o nascimento em carne em Romanos, e que ele teve pelo menos 2 apóstolos, no caso Pedro e João, que ele vai falar em Gálatas, e também o irmão Tiago. Essas 5 informações estão contidas em Marcos, que é uma fonte independente de Paulo, né? Escrita em outro momento por outra pessoa que não tinha contato com a teologia paulina, muito provavelmente. E é interessante que essas informações que Paulo transmite, elas remetem à primeira crença cristã, vamos por assim, né? A gente estaria mais ou menos no meio da década de 30. Paulo se converte em 35, por aí, 36. E ele tem esse contato 3 anos depois, então entre 38 e 39 ele tem essa informação. Então são informações bem no iniciozinho da formação do cristianismo, tá? Que Jesus nasceu em carne, que ele morreu, foi sepultado e que ele tinha irmãos e tinha discípulos, ok? A outra fonte que eu queria testificar é a fonte Q, fonte teórica Q, né? Não temos essa fonte escrita em lugar nenhum, mas nós cremos que ela exista porque Mateus e Lucas, as narrativas deles não, porque Mateus e Lucas pegaram de Marcos, ok? Mas Mateus e Lucas eles não congregam juntos, vamos por assim, eles são paralelos. Porém, curiosamente, toda vez que Mateus e Lucas eles concordam, são em ditos, em frases e aforismos de Jesus. Por isso, fonte Q, fonte dos ditos, Kel. Eu já disse isso sobre o problema sinótico. A fonte Q, ela remeteria à década de 40. Por quê? Cristo tem a Páscoa, aproximadamente entre 33 e 35 da era cristã, e essas tradições orais, elas começam a se solidificar na década de 40, os ditos de Jesus, correto? Então em 30 Paulo pega as informações, em 40 nós temos a fonte Q que está representada em Mateus e Lucas. E o que acontece? Na fonte Q tem uma expressão que ela é descontínua, ela não pertence nem ao judaísmo anterior e nem ao cristianismo posterior, que é a expressão Abba. Quando Jesus se dirige em oração a Deus, ao Pai, ele o chama de Abba. Isso não tem qualquer paralelo no judaísmo anterior. E não haveria como o cristianismo criar essa expressão, porque de fato era uma coisa que beirava ao desrespeito a Deus. Porque Abba, pai, papai, é a primeira palavra que uma criança balbucia. É Abba, que é pai, e Ima, que é mãe. Então é desrespeitosíssimo para o judeu se aproximar de Deus com a palavra Abba. E é uma palavra aramaica. Isso
nós entendemos que é uma ipsissima vox, é a própria voz de Jesus Cristo, tá? Isso pelo critério de descontinuidade e, em certa forma, também pelo constrangimento, porque é uma coisa que não seria muito bem vista. Nós poderemos aí avançar então para Marcos. Marcos aí é recheado de elementos que são muito provavelmente historiográficos, tá? João Batista. João Batista é uma pedra no sapato nesse sentido. Por quê? Porque se você está fazendo uma narração lendária, artificial, sobre um homem que é um Deus ou um Messias, para que diabo você vai inventar um batismo que coloca Jesus como subordinado a um homem? Porque João Batista, ele batizava para quê? Remissão dos pecados. E a teologia cristã dizia o quê? Que Jesus não tinha pecado, então para que se batizar? Então é um constrangimento. Para que registrar isso? Para que está lá? Nós temos também em Marcos a incredulidade da família. Capítulo 3 de Marcos, Jesus está com seus discípulos, uma multidão aperta ele e é dito que a família acha que ele está louco, maluco, fora de si. Para quê? Por que Marcos ia registrar isso? Qual que é a finalidade disso? Se você está querendo fazer um super-herói, a incredulidade da família. E outra, dentro desses irmãos está quem? Tiago. Então Tiago, que vai ser depois um dos cabeças da igreja, ou se não o cabeça da igreja de Jerusalém, ele não cria em Jesus, segundo Marcos, no início do seu ministério. Essa é a atestação que nós temos. Nós temos também a incredulidade em Nazaré, capítulo 6. O pessoal fala, mas esse aqui não é o carpinteiro? Sabe? Um tecton, um braçal. Para quê? Como que... Então, do ponto de vista historiográfico, isso é muito gritante, porque de fato, tudo leva a crer que ele era um homem que realmente foi batizado por um tal João Batista, que vai aparecer em José também, o cogominado Batista. Ele muito provavelmente foi discriminado pela sua família em algum momento, ele foi discriminado pela população da sua própria cidade, né? E fora isso nós temos, eu poderia citar aqui também, são muitas informações, eu vou citar só algumas. O Filho do Homem, né? Também provavelmente uma ipsissima vox de Jesus, uma coisa que ele mesmo falava, porque a igreja, primeiro que a concepção de Filho do Homem no judaísmo do Segundo Templo é uma coisa metafísica, aí livro de Enoque, Daniel, e o cristianismo posterior não assume muito bem esse aspecto cristológico do Filho do Homem. Fala sobre o Messias, fala sobre o Filho de Deus, fala sobre o Logos, sobre o próprio Deus, mas não fala sobre o Filho do Homem. E Jesus inúmeras vezes se chama de Filho do Homem. Uma coisa que era difícil para os helenizados entender o que significava, e para os judeus não faria o menor sentido, porque o homem físico, o Filho do Homem viria dos céus. Então estamos de frente, provavelmente, de uma ipsissima vox de Jesus novamente. E para finalizar, o Evangelho de João, que também traz mais uma verbalização de Jesus, que não era característica do judaísmo do Segundo Templo, nem do cristianismo, era algo muito provavelmente dele, que é começar a frase com a frase, começar uma sentença, uma frase dizendo: em verdade vos digo, amém, amém vos digo. No original é amém, amém, em verdade. Não era a forma que se utilizava a palavra amém, e não tem como a igreja ter criado isso posteriormente. Mais um detalhe curioso no Evangelho de João, Natanael, quando conhece Jesus, um outro detalhe curioso, os discípulos de Jesus vêm os dois primeiros discípulos vêm do grupo de João Batista, também é uma coisa curiosa, não seria legal testificar sobre isso, mas eles testificam. E Natanael fala assim, mas poderia algo bom vir de Nazaré? Poderia algo bom vir de Nazaré? Dizendo que Nazaré era uma vilinha. Nazaré não é citada no Velho Testamento. Nazaré tinha no máximo 300, 400 pessoas no período de Jesus. Então, quando você compila isso, né? Um Cristo que morre, um Messias que morre, é sepultado, um Messias completamente humano, como Paulo testifica, o Messias que se dirige a Deus com uma intimidade muito
complicada para um cara tão exaltado assim, né, como papai, de uma forma infantilizada quase. Uma figura lendária que estaria sendo construída, falando que a família não acreditou nele, que a cidade não acreditou nele, que até o discípulo dele que conhece ele, Natanael, fala assim: mas de onde você vem, rapaz? Vem de Nazaré, um Messias que vem de Nazaré, uma cidade que não é nem citada, o nego nem sabe o nome, a origem do nome Nazaré é duvidosa. Então, todos esse aparato que foge completamente da questão sobrenatural, tudo isso testifica muito contra essa teoria descabida de que Jesus não existiu. É lógico que Jesus de Nazaré existiu, óbvio que Jesus de Nazaré existiu como homem, teve suas fragilidades, chorou, teve frio, teve fome, teve sede, teve incredulidade por parte de familiares, por parte de amigos, foi traído, morreu, foi crucificado. Tudo isso é inegável, só nega quem quer mesmo, quem quer fazer o quê? Aí essas picuinhas de internet, né? De querer se aparecer, querer se mostrar e ppp. É como você pegar um filme do Monty Python, né? Que existe um filme do Monty Python sobre o cálice sagrado e querer falar sobre história medieval baseado nisso. É bobagem, é besteira. Então, a minha reflexão aqui, esse estudo, enfim, é para que você também procure fontes fidedignas, saiba quais são os critérios de história antes de falar alguma coisa. E não se deixe levar também por qualquer coisinha sensacionalista, né, gente? Tem muita gente querendo ganhar view e like aí falando bobagem, tá bom? Esse vídeo foi um pouquinho mais longo. Agradeço se você viu até o final. Curta, comente e até a próxima. Valeu!